Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Olá, está entrando no ar mais um programa Amor e Caridade. E o tema de hoje, com certeza, vai ser polêmico. Mas eu já tenho dois convidados aqui no estúdio que vão ajudar a mim e vocês que estão nos assistindo nesse momento a destrinchar um pouco dessa realidade que todos nós vivemos hoje em dia. Para isso, eu dou as boas-vindas para o Dr. Alfredo Tibe, que é advogado. Muito obrigada pela sua presença. E para o nosso querido Juarez Miller, aqui do SEAC, que mais uma vez vai conversar com a gente, com você que está em casa, hoje sobre um tema bem delicado, a maioridade penal. É exatamente isso. Você já deve ter visto na televisão, em vários documentários, noticiários, né, que estão fazendo uma campanha para reduzir a maioridade penal. E eu vou fazer uma pergunta diretamente para o Dr. Alfredo, né, que é a primeira vez que a gente está conversando aqui. Doutor, o senhor na sua área de trabalho principalmente, o senhor acredita que uma criança não tem chance de se regenerar? Que ela precisa ser presa para o resto da vida para que a sociedade possa se sentir em paz? Boa noite, Vivian, primeiramente. Boa noite a todos em casa. É um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, de modo algum acredito nisso. Eu creio que a criança, o jovem, ele deve estar inserido no âmbito familiar, de amor, de orientação, de cuidado, para que dessa maneira ele possa alcançar a felicidade. Então, essa questão de prisão, de punição, de se bater no jovem, né, moralmente falando, eu acredito, vejo, não vai levar a lugar algum, e pelo contrário, nós estamos retrocedendo. Agora, vamos tentar entender um pouquinho mais. Eu vou agora perguntar para o Juarez. Será que uma pessoa nasce ruim? Será que uma criança ela vem predestinada a ser ruim? Por que, na sua opinião, hoje nós estamos tendo esses problemas, cada vez crianças mais jovens entrando na criminalidade? O que está acontecendo com a sociedade hoje em dia? A maior parte dos crimes são praticados não são por menores. Nós veremos aqui no decorrer do nosso estudo, do nosso debate, que a maioria desses crimes são cometidos por adultos. Sim. E o nosso jovem, ele precisa ter proteção da sociedade. Não é? Principalmente da classe mais desfavorecida. Né? Eu acho que hoje, do jeito que a sociedade está, eu acho que todos nós estamos envoltos nesses problemas, né? Está todo mundo passando por uma crise séria. Então, na realidade, a gente observa também o destaque da mídia quando esses delitos são cometidos por menores de idade, por menores de 18 anos. Então, de uma certa forma, a gente entende até o clamor da sociedade em pedir uma punição, podemos dizer assim, mais rígida para esses jovens adolescentes. Mas nós estaremos incorrendo também num crime, eu acho, maior. Porque nossas instituições, que o doutor aqui, que é também a especialidade dele, né, na área criminal, ele pode nos oferecer e esclarecer sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio justamente para a proteção da criança, do menor. E observamos que toda essa reeducação que foi prometida a essas crianças, a esses jovens, não tem alcançado o objetivo.
O senhor é pai agora, recente, né? Se eu não me engano, tem uma filhinha. Quantos anos, quantos meses tem a Vai sua filha? fazer 4 meses no domingo agora. 4 meses. Exato. Esse serzinho que Deus trouxe para a sua vida acredito eu, que seja a coisa mais importante no momento, né? Sem dúvida. Agora, você tem carinho por ela? Costuma dar tudo? Trabalha mais até do que antes para poder proporcionar para sua filhinha um futuro melhor? Sem dúvida alguma, sem sombra de dúvida. A gente que é pai, a gente quer oferecer o melhor para os filhos, né? Independente de classe, de condição social. Quem é pai quer, de fato, né, se preocupar, quer tomar conta daquela vidinha ali e orientar da melhor maneira possível para que essa pessoa alcance maiores conquistas do que nós mesmos, né? E se por acaso ela estivesse hoje, em vez de estar dentro da sua casa, ela estivesse num pedaço de jornal no chão, tá? Com barata passando por cima e toda sorte de doenças de pele, de piolho, de fome. Se ela tivesse como hoje estão milhares de crianças, filhos do que se chamam hoje dos cracudos, dos viciados em drogas, das pessoas que são viciadas em álcool. Essa criança que hoje está na sua família, que, se Deus quiser, de ter um futuro brilhante, ela nascendo nessas outras condições, ela seria aquilo que você acredita que ela vai ser, ou ela poderia se tornar uma criança marginalizada ou marginal? Realmente ela estaria fadada à marginalidade, né? Seria lastimável, né? Ninguém quer ver um filho numa situação dessa. Acontece que nós estamos caminhando para justamente aquilo que você falou, crianças oriundas de pais já marginalizados, de pais dependentes químicos, de pais escravos da criminalidade, de pais que não tiveram orientação, de pais que foram pais com uma paternidade completamente irresponsável. Então nós estamos fadando esse bebê, que amanhã vai ser um adulto, a um futuro muito triste, muito deprimente, muito lastimável. Realmente é uma situação triste, né? Então, a base de tudo, Juarez, ainda podemos afirmar que a base está na família? Está na família. Tá? Como eu falei, a família hoje se encontra muito desestruturada por várias causas. Uma você já citou, a questão das drogas, que foi popularizada. Essa é a grande questão hoje, né? Porque podemos colocar uns 20 anos atrás, o usuário de droga era de uma classe que podia dispor de recursos monetários. Droga era cara. Droga era cara, não é? Hoje ela foi popularizada. O crack está aí nas esquinas. Por R$5 a pessoa se droga na esquina. E o que está ocorrendo dentro das famílias, dos lares? A maioria realmente com dificuldade, não é, de educar seus filhos, de mantê-los na escola, mesmo sabemos, né, da dificuldade e da deficiência que é o nosso sistema escolar, educacional, mas abandonam cedo, não é, a instrução escolar, devido a essa entrega das drogas, porque cada esquina que nós podemos observar, não só da cidade de Teresópolis, mas na maior parte das cidades do mundo. Então, podemos dizer que a droga está sendo a causa da desestruturação dos lares, da família. Consequentemente, o jovem, o adolescente cedo está resvalando para o caminho do crime. Então é importante realmente punir no sentido daqueles que nós sabemos que muitas vezes a justiça não alcança, que são esses grandes traficantes, não é? E aí a dificuldade. Então não adianta a gente buscar somente a punição. Nós não vamos modificar o espírito, o jovem, por decreto, mas por uma conscientização do mal que aquilo faz para ele. Mas para isso a sociedade toda tem que se unir em prol de ajudar a esses jovens e adolescentes que não têm a oportunidade, né? Que a sociedade muitas vezes não abre a oportunidade para eles se qualificar, para ter um trabalho, para ter uma profissão, e enfim, é o que nós observamos, esse desequilíbrio dentro dos lares
atuais. Então, simplesmente, a pessoa colocar um projeto de lei para aumentar a pena a uma maioridade, né, e diminuir, reduzir essa idade de 18 para 16 anos, punir por punir, simplesmente, não vai resolver. Basta observarmos os presídios nossos. Não é por falta de cadeia, não é por falta de prisão. A nossa população carcerária, aí, que o nosso doutor está bem a par dessa situação, são mais de 500 mil hoje. Então não é por falta de prisão, mas por falta de reeducação. Se por acaso, doutora, agora até uma pergunta particular minha, houvesse uma rigidez maior para que os pais tivessem a responsabilidade, ou seja, a paternidade responsável, porque pelo que a gente está conversando aqui, o mal está começando todo na família, né? A partir do momento em que uma criança é gerada como se ela fosse um ovo, vamos colocar dessa forma, como se fosse um objeto, e que não lhe é dado, desde o momento, muitas vezes, da própria concepção, né, da própria barriga, não lhe são dadas as condições, então a lei não teria como responsabilizar lá no início os pais e responsáveis, mães? Grace, a lei tem, e existe essa previsão. O que acontece com a lei que diz que quando a criança, quando o adolescente está em situação de risco social, os pais podem sofrer sanções, existe toda a estrutura de conselho tutelar, de vara de infância e juventude, promotoria de infância e juventude. A questão é a efetividade do texto legal. Na verdade, a lei, no papel, ela é muito bonita, ela é ideal, mas quando a gente parte para a prática da vida, para a questão real do que ocorre aí nas comunidades, especialmente nos locais mais carentes, ela é completamente outra, né? Essa questão que o Jaredes colocou, da desestruturação familiar, é uma família desestruturada aqui, é outra despedaçada ali, é outra destruída ali. Nós temos que ter em mente que a família, como alicerce da sociedade, ela está na base, mas essa repetição, essa reiteração de famílias destruídas por falta de orientação, por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de responsabilidade na paternidade, e essa retirada, essa pseudo-retirada do poder da família de orientar a criança, de orientar o jovem e mesmo de agir com rigidez, ela vai culminar em uma sociedade deturpada. Então nós vamos construir um grupo social onde há uma ambiência muito propícia para que o jovem trilhe o caminho da erraticidade. E vai culminar onde? Com leis querendo punir esses jovens que não receberam um mínimo de estrutura, não receberam um mínimo de orientação, não receberam um mínimo de baliza, de paradigma, de comportamento, de normas, de condutas civilizadas, né? Então vem agora uma medida do Estado, da sociedade, querendo reduzir a maioridade penal para tratar como adultos, como se adultos fossem jovens, adolescentes de 16 anos, ou de 14, ou de 15, tá? Porque propostas há para reduzir para todas as idades, para diversas idades. Então, veja, é uma situação em que estamos nos deparando com o efeito de um trabalho que não foi realizado ao longo dos anos, e agora nós estamos, eu torno a dizer, já falei isso em outros programas, tá? Torno a dizer, nós estamos batendo no efeito, quando, na verdade, o grande starter, o grande estupim, deflagrador da resolução dessa situação é trabalhar na causa. E a causa onde é que está? Está lá na hora que o jovem delinque, que vai parar na delegacia, que vai parar na vara de infância e juventude? Não. A causa está na estrutura familiar. Então nós precisamos fazer com que as pessoas entendam o valor que tem a família, o valor que tem a instituição familiar coesa,
né? Família unida, família que, muito embora enfrente dificuldades, esteja apta a orientar o jovem para o caminho do bem e não deixá-lo cair naquela, como eu disse, naquela ambiência que vai fazê-lo trilhar o caminho errado. Aí, nesse caso, eu vou falar uma coisa, não sei se o Juarez vai concordar comigo, porque as pessoas, quando a gente fala em família, todo mundo pensa aquele negócio. Pai e a mãe casados que tem um filho, e muitas vezes a criança é criada por uma avó, que é a sua família, que é alguém que vai lhe passar os primeiros instrumentos morais, que vai lhe dar as primeiras lições de vida. Então, a gente pode dizer que uma criança, se tiver uma orientação de pelo menos uma pessoa bem intencionada, a vida dela já vai mudar? Exemplos disso temos muitos. As ONGs que trabalham nesses locais, né, podemos dizer assim, bairros realmente de comunidades carentes, podemos dizer assim, socialmente, eles têm alcançado muito um objetivo de ajudar essas crianças, reorientando eles, né? Ensinando uma profissão, uma prática de esporte. Então nós vemos que a sociedade também tem se mobilizado, não é? E não esperando somente decisões do governo. Então, por exemplo, a Casa Espírita oferece às crianças a evangelização, que é o que passamos para esses jovens. Nós temos aqui, por exemplo, no SEAC, a casa que eu represento, né, que eu também sou diretor, um trabalho com mais de 100 crianças, de jovens, adolescentes, trabalhando o quê? Justamente procurando passar para eles esses parâmetros de moral cristã, apesar de todas as dificuldades que eles estejam passando economicamente, mas que vale a pena eles serem honestos, procurar um caminho, uma profissão. Essa é a orientação. Eu acho que a sociedade tem meios, né, unidos, grupos, conforme nós temos ONGs e vários, hoje, grupos que trabalham auxiliando o jovem. Quantos são retirados do crime? Quantos, né, não adentram o caminho das drogas? Então, é a questão, a base, conforme o nosso companheiro falou, Alfredo, a família, mas muitas vezes a família não tem esta base, conforme você falou. Não tem o pai, a mãe, a estrutura, muitas vezes são criados pelas avós, pelos avós, pelos tios, pelas tias. Ou pelos irmãos. Pelos irmãos mais velhos. A gente tem que ter em conta também, Juarez, que esses que estão sendo pais hoje são filhos dessa nova geração de 25 ou 30 anos para cá, em que houve realmente a derrocada, a verdadeira derrocada da desestruturação da família. Tá? Esse paradigma de família perfeita que você colocou, ele já está vencido, superado há muitos anos. Eu mesmo fui criado, ora por pai, ora por mãe, ora pela minha avó. Na verdade, nunca houve esta coesão familiar, pai, mãe, filho. Olha, uma época com minha avó, uma época com meu pai, uma época com minha mãe, mas sempre houve de cima o exemplo e a exigência da correção. E mesmo com dificuldades financeiras, por inúmeras, né, o que não é desculpa para ninguém delinquir, dificuldade financeira, não é justificativa, né? Ela pode ser um entrave, mas jamais ela vai se tornar uma barreira intransponível. Então, e em algum lugar nós chegamos. Tá? Em algum lugar nós chegamos. Então, o que se quer dizer com isso? Que embora haja toda essa contraestrutura, essa maré desfavorável, existe sim o viés do caminho do bem, né? Agora, nós precisamos o quê? De um trabalho prático, não só no texto da lei, não só nos debates acadêmicos, nos debates sociais, né? Um caminho prático, conforme o Juarez colocou, de alguém que chegue e coloque a mão na massa. Esses 100 ou 115 aqui que o Juarez colocou, eles já têm, muito embora estejam numa posição social bastante desfavorecida, contrário fosse, não necessitariam ser assistidos pela casa, né? Eles
já tem uma perspectiva melhor, né? E já tem uma chance muito pequena de sair pelo caminho errado, fazer coisa errada. E não vai ser e caso aconteça isso, não vai ser por falta de orientação, não vai ser por falta de cuidado, não vai ser por falta de alguém que tenha chegado e falado, olha, o caminho é esse, você vai por aqui porque você vai ser feliz. Então nós temos, não somente aqui, como em outros tantos lugares, ONGs, locais onde se dá abrigo, onde se dá guarida, e dali temos grandes exemplos de pessoas que venceram pelo bem, pelo caminho do bem. No próximo bloco, você não sai daí porque a gente vai aprofundar essas questões. Você vai saber o que é a realidade de uma casa de correção de menores. Você vai entender um pouco mais sobre os números da criminalidade de menores, né, assim, no Brasil. Então não sai daí porque esse tema, conforme eu falei no início, vai ser bastante interessante para você escutar, saber os caminhos e tirar suas próprias conclusões. A gente volta já já. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. O programa Amor e Caridade está de volta com seu segundo bloco, hoje tratando de um tema bastante delicado, que é a redução da maioridade penal. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos levantar alguns dados muito importantes sobre a criminalidade, tá, cometida por menores no Brasil, dados oficiais, né? E nós vamos também conhecer o que acontece, tá, dentro de um presídio, dentro de uma casa que deveria ser de correção. E você em casa vai começar a pensar, será que é esse mesmo futuro que eu quero? Será que isso vai ser a solução? Então vamos começar direto. Quem é que vai me passar os dados oficiais que nós temos no Unicef sobre os crimes cometidos por menores? Bom, nós pesquisamos, encontramos a repórter Liane Brum, em recente artigo, nós podemos citar, mas nós fomos, de Brasília, sobre o assunto, a Unicef, isso é dados da Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância. É importante a gente contrapor a ideia de que tem que ser aprovado uma lei dessa de redução de maioridade penal. Dos 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% cometeu atos contra a vida. Por outro lado, o Brasil é o segundo colocado, atrás apenas da Nigéria, em número absoluto de homicídios de adolescentes. Mas, ela acrescenta, de 33 mil, isso são dados da Unicef, mais de 33 mil brasileiros de 12 a 18 anos foram assassinados entre 2006 e 2012. Então, vê-se que, segundo os dados, adolescentes, na verdade, no Brasil, estão sendo mortos. Mas tem um outro dado também. No Brasil, 7 jovens de 15 a 29 anos, são mortos a cada 2 horas. 82 por dia. 30 mil por ano. E esses mortos são dados da Unicef, tem cor. 77% são negros. São registros da Unicef. Então, esses dados nós trouxemos para refletirmos que deveríamos estar discutindo uma forma de parar a matança dos jovens. E não tentar buscar penas maiores ou mais severas sem a devida reeducação.
que para nós espíritas, nós sabemos, somos espíritos imortais. Reencarnamos não só uma vez, mas infinitas vezes, até alcançarmos um estado evolutivo. Então, essa é a nossa posição como espíritas. Então, todos nós teremos jeito, ninguém está perdido para as leis de Deus. E todos nós estamos aqui para reeducarmos. Agora, é importante a gente dar oportunidade a esses jovens. Essa parte da ressocialização dos menores, ele que é advogado criminalista, ele pode nos trazer o que realmente essas instituições, desde que foram criadas há mais de 25 anos, não está alcançando o objetivo pelo qual elas foram criadas, pelas quais elas foram criadas. Então vamos lá, doutor Alfredo. Vamos começar para quem está em casa poder entender direitinho. Todo mundo fala do ECA, né? O famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. E parece que vai estar completando 25 anos esse ano. 25 anos, exatamente. Por que a sociedade, por que a justiça resolveu criar um Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual foi a intenção há 25 anos atrás? Justamente proteger. Entendido aí, criança, aquela pessoinha até 12 anos de idade, e adolescente, aquele a partir de 12 completos até 18 incompletos, né? Justamente protegendo, porque há 25 anos, né, nós já tínhamos a concepção de que crianças e adolescentes estavam em situação de flagrante risco social, né? Agora você veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao mesmo passo em que ele visa proteger, ele também cria regras de conduta, especialmente para o adolescente, para o jovem, no sentido de que o jovem não pode fazer o que quer. E não estamos aqui, como o Juarez muito bem pontuou, advogando a impunidade, tá? De maneiras que medidas socioeducativas são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aquele adolescente que vier a cometer um ato infracional, para que possamos entender, é uma conduta análoga ao crime, né? Então, um adolescente que comete um homicídio, ele comete, para a lei, tecnicamente, ele comete um ato infracional análogo ao homicídio, né? Um roubo, um furto, tráfico de drogas e todo aquele carrossel de crimes que nós temos tipificados. O que acontece? Existem medidas que são graduadas de acordo com a gravidade do delito, podendo chegar ao cúmulo de internação pelo período de 3 anos. Ou seja, são 3 anos fechado. E nós temos que ter em mente que essa internação, essa privação da liberdade, ela não ressocializa. Então, eu acho que agora a gente vai começar a falar seriamente em cima. Hipoteticamente falando, o jovem que já lá embaixo, na sua infância, né, quando nasceu, ele não teve oportunidade de ter uma educação, ele não teve a oportunidade de conhecer uma estrutura, ele não teve nenhuma oportunidade. Aí, qual de nós, pai e mãe, que não tem medo das famosas más companhias, né? Minha filha poderia estar tendo uma má companhia, os filhos de vocês também, qualquer um dos nossos filhos. Mas aí, aquele jovenzinho que ele já não teve cuidado do pai, já não teve cuidado da mãe, obviamente ele vai ser adotado por quem? Pela galera do mal, né? Muito bem, pegaram o menino. Aí começaram a incentivar. Aí ele é preso, ele roubou, ele, fez alguma besteira lá, ele foi preso. Então ele vai para uma casa de, como é que é o nome que se dá a esse tipo de instituição? A Casa de Custódia, Fundação Casa, FEBEM. Fundação Casa. Isso, Casa de Internação, há vários nomes, né? Ali na realidade... O que acontece ali? Acontece tudo menos ressocialização. Até porque eu entendo, uma posição pessoal minha, se um jovem de 16 anos faz um negócio desse que chega a ser necessário uma internação, vamos supor, de 1 ano, essa internação de 1 ano ela não vai ressocializar, porque se em 16 anos ele não se socializou, como é que vai ressocializar aquilo que não é socializado? Como é que vai refazer aquilo que não é feito? Então, um castigo. É um castigo pelo
é punir por punir. Então, veja, a questão ela é muito mais profunda do que a gente imagina, porque ele só está ali porque ele não foi orientado, ele não foi balizado, ele não foi doutrinado para o bem. Então, ele não foi socializado. E a pergunta que se faz, como é que nós vamos ressocializar em um ano aquele que em 16 ou 17 não foi socializado? Na prática, nua e crua, aquilo ali se torna, se não uma universidade do crime, um cursinho pré-vestibular para o crime. Ele sai pior do que entrou. Ele sai pior do que entrou, ele vai reincidir, salvo raríssimas exceções, ele vai reincidir, vai entrar na maioridade, já com um histórico criminal, um histórico de infrações penais, vai entrar na maioridade prontinho para ir para Bangu, né, ou outros presídios, e ali a gente sabe que é a Universidade do Crime. Ambiente lá dentro, o pior possível imaginável, tá? Onde os mais fortes, os de porte mais avantajado, deveriam ficar separados daqueles mais franzinos, a gente sabe que fica tudo junto. Ele vai sofrer ali violência sexual, vai sofrer todo tipo de sevícia, tá? Vai ser privado eventualmente de sono, porque a superlotação ela é flagrante, então ele não vai poder nem dormir, vai sofrer nas mãos de agentes estatais mal preparados para ali estarem tomando conta, não vai receber aquele apoio, aquela estrutura que deveria receber no sentido de tomar consciência de que ele está ali por uma conduta dele mesmo e que ele tem a chance, ou teria a chance, de trilhar novos rumos. Isso não vai acontecer, infelizmente, né? A realidade é essa. Então, como disse no início do bloco, nós não estamos aqui advogando a impunidade. Agora, nós estamos defendendo a punidade, se esse é o termo, a possibilidade, a perspectiva de punição, mas uma punição não por si mesma, uma punição ressocializante, uma punição que na prática, amanhã, daqui um ano ou dois, quando ele sair dali de dentro, ele vai sair dali com a cabeça mudada, tá? Então a coisa não é porque a lei impõe que ele que vai dar certo. Não vai dar certo, não está dando certo, não deu certo no passado, não dá certo, e se o sistema continuar como está, vai continuar não dando certo. Então, o que se precisa? Fazer com que esses ambientes, primeiro, sejam medidas extremas. Tá? Só vai para ali quando realmente a sociedade não consegue dar mais jeito nele. Olha, já se tentou numa escola melhor, acompanhamento psicológico, acompanhamento por equipes interdisciplinares, que há muitas aí, né? Então ele vai passar ali por o que eu diria assim, uma terapia intensiva, para que ele tome tento de que, primeiro, a vida dele não é inútil, tá? E ele tem que ter uma perspectiva de futuro, ele tem que saber, ele tem que sair dali sabendo que ele pode ser feliz, que ele pode no futuro ter um trabalho, uma ocupação digna, ele tem que sair dali sabendo que ele pode ser útil à sociedade, ele tem que ter uma perspectiva de utilidade, né? Nós fizemos em Curitiba um trabalho sobre o porquê dos jovens entrarem no caminho das drogas. A esmagadora maioria das respostas pela perspectiva de inutilidade. O que eu vim fazer? O que eu estou fazendo nessa sociedade? Sabe? Eu não tenho expectativa de nada. O que eu vou fazer? Eu vou até sair um pouquinho do tema para saber a sua opinião, porque eu noto hoje em dia que existe até com relação ao ECA uma preocupação muito grande em que o menor não pode trabalhar, né? De jeito nenhum, a não ser que seja um aprendiz ou alguma coisa. Claro que a gente não está falando de trabalho escravo, claro que não está falando de crianças, mas pelo menos a minha família, a família lá do Sul, todos os meus antepassados, eles começaram a trabalhar muito cedo. Eu fui criada ouvindo: o trabalho dignifica o homem. Por que hoje você não pode dar emprego para um jovem, você não pode estimular um jovem a trabalhar, estudar e trabalhar? Por que disso? Realmente nós passamos aí por
deturpação social muito grande, né? Dá a impressão de que o certo se tornou careta, né? O certo se tornou errado, né? E isso não é de hoje. Rui Barbosa já dizia no século XIX, né, que de tanto ver o mal triunfando, dá vergonha de ser honesto, dá vergonha de ser correto, sabe? Então, o que a gente vê nas escolas hoje, tanto públicas quanto particulares, aquele infante, aquele jovem que procura fazer as coisas corretamente, que procura levar as coisas com seriedade, ele é motivo de chacota pelos outros jovens. Ou seja, é uma subversão de valores, né? É o quadro que nos deparamos hoje. E onde é que está o estupim disso aí? Lá no primeiro bloco, na falta de estrutura familiar, do pai chegar e orientar o filho que ele não pode tirar sarro do coleguinha porque o coleguinha padece de um defeito físico ou porque o coleguinha usa óculos com 4 graus de miopia, tá entendendo? E eu já vi um pai de coleguinha do meu garoto do meio na escola ensinando o filho dele, que se eu vi, isso ninguém me contou, ensinando o filho dele, que se coleguinha tirar onda com ele, para ele meter a mão na cara e qualquer coisa chama o pai, que o pai mete a mão na cara do pai do colega. Isso é um absurdo. O que nós estamos construindo? Tá? Estamos construindo um jovem completamente desajustado lá para frente. E veja, esse garotinho estuda numa das melhores escolas de Teresópolis. Quer dizer, o desajustamento, ele não é, Juarez, exclusividade do pobre, de maneira alguma. O desajustamento, eu acredito que já vem de outras passagens aqui por esse plano, e a pessoa ainda não conseguiu se readequar à vida em sociedade, uma vida fraterna, uma vida em fraternidade. Então veja que o que nós estamos deixando para o mundo? Tá? Qual é a geração que nós estamos deixando para o mundo? A coisa vai mal. E Juarez, você, né? Eu só vejo Juarez quase que tenso aqui. Numa situação como essa, você que trabalha diretamente com as pessoas, né? Porque enquanto o doutor Alfredo, ele lida com os casos profissionais da matéria, vamos dizer assim, você lida com os quadros emocionais da alma, principalmente no seu trabalho no SEAC. Como que você tem visto a chegada dessas pessoas? O que você tem sentido na nossa sociedade? Como é que estão os jovens hoje em dia? Na realidade, tudo que ele mostrou aqui, ele fez um perfil da nossa realidade carcerária. Então, já podemos concluir que, no ponto que nós nos encontramos, dificilmente, tanto nós vamos ressocializar um adulto quanto um jovem ainda, mais difícil ainda. Na realidade, conforme nós citamos aí no outro bloco, sobre o trabalho que temos de evangelização, tá? E a maioria das casas espíritas tem esse trabalho de evangelização junto aos jovens. O que precisamos é procurar levar para eles, como dissemos aqui, dar condições a eles, parâmetros para que eles possam refletir sobre suas vidas. Não obstante, falamos também do núcleo familiar hoje, que já não é composto conforme antigamente, pai, mãe. Muitas vezes, a maioria, nós aqui sabemos, temos mais de 100 crianças, são as avós, os tios que criam. Então, é ajudá-los no encaminhamento para que eles sejam homens de bem, pessoas voltadas ao bem, é o que nós precisamos, independentemente da situação socioeconômica que eles se encontram. Então, realmente, um programa é um programa espírita, e devemos também, então, no último bloco, apresentar as soluções para toda essa dificuldade que a sociedade se encontra, né? É um grande desafio, podemos dizer, porque o jovem, a criança, ela, na realidade, ela tem sido usada pelos adultos. Essa que é a grande realidade, não é? Porque a mídia, uma propaganda atrativa dos bens materiais, do tênis, né, da calça da moda, e o tráfico arrebanhando toda essa juventude. Que a maioria, eu não sei, mas pelo menos na pesquisa que a gente procurou ver, são enquadrados na lei de tráfico, de venda de drogas, e dali resvalam para outros crimes.
Então, a necessidade aqui, novamente, de buscarmos a educação, né, desses jovens, e a doutrina espírita e Allan Kardec, já no Livro dos Espíritos, na questão 796, que nós vamos aqui ler, já trataram dessa questão penal, referente à sociedade. E essa questão você vai acompanhar no nosso próximo bloco, porque aqui é exatamente isso. A gente começa o papo, a gente levanta os problemas, discute um bocado e no final, aquele bálsamo delicioso que a doutrina traz para a nossa alma e que a gente... Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. O programa Amor e Caridade está de volta com seu terceiro e último bloco e de um tema que hoje foi bastante interessante, bem discutido até, né, pelo Dr. Alfredo Dib e pelo Juarez, que é a questão da maioridade penal. O que a doutrina, o que Allan Kardec perguntou aos espíritos lá em 1800 e alguma coisa e que hoje é tão atual na nossa sociedade? Bom, vamos aqui relembrar os postulados básicos da doutrina, que é a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos dois mundos, o mundo nosso, o mundo material e o mundo espiritual. Né? E, com certeza, o livro Kardec, no Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação, né? Lançado em 18 de abril de 1857, ele trata, no item que se refere ao progresso da legislação humana, na questão só única, só que nós vamos ler, que é a 796. Então, Kardec perguntou aos espíritos superiores: a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Quer dizer, os rebeldes já somos nós já desde muito tempo. Então, ele pergunta. E a resposta: uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis morais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando está feito do que secar a fonte do mal. Acho que aí a gente... Não há senão a educação para reformar os homens. Então, eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então, olha o brilhantismo, a lucidez da pergunta de Kardec e essa resposta, que esclarece todos aqueles nossos argumentos aqui, mostrando o caminho para que o jovem, que é um espírito, hoje jovem, mas é um espírito milenar, que aqui aporta num novo corpo, mas trazendo todas as suas tendências do passado, todas as suas dificuldades. Ele está aqui para o burilamento moral. E muitos vícios, né, muitos maus hábitos adquiridos em encarnações passadas, acompanham o espírito nessa encarnação. Esse aspecto eu quero chamar a atenção para você, pai e mãe que está em casa, porque é um fato que ocorre em todas as famílias de uma certa forma. Sabe aquela criança que vai para o jardim, 3, 4 anos de idade, e que volta para casa trazendo a borracha, trazendo o lápis, trazendo um brinquedo, ou que vai visitar um colega e pega? Ah, é criança, não sabe o que está fazendo. É criança, Juarez? Como é que é isso aí? Acabamos de comentar, é a tendência. Ele já trouxe essa tendência com ele. Cabe aos pais ou responsáveis, ou quem cuida dele, reprimi-lo na hora certa. Fazer com que ele devolva aonde ele tirou aquele que não pertence a ele,
para começar já um princípio de reeducação do espírito. Então, que mais uma vez a gente ratifica, começa dentro de casa. E o mesmo se aplica também às crianças violentas, né? Crianças muito pequenininhas e que batem, e que xingam, e que se esbravejam. Pai de primeira viagem não, porque já tem outros filhos também. Tem outros dois. Outros dois. A gente já viu que mais ou menos tem uma linha de firmeza de educação. Como é que um pai pode se comportar quando um filho ele se mostra rebelde, quer combater tudo? O que você aconselha? O implemento da meritocracia dentro de casa. Traduz. Fez certo, fez bem, marcou um gol, vai ganhar, vai poder mexer no computador à vontade, vai poder jogar um videogame, ou vai poder jogar. Fez errado, pisou na bola, bateu na trave, vai perder o computador, tá entendendo? Se aplicou, tirou uma boa nota, apresentou resultados nos estudos, bom, tem mérito, então vai ganhar. É da doutrina espírita, não é verdade? Aquele que tem mérito vai alcançar coisas mais felizes, né? Quem não tem mérito vai ter que repetir, vai ter que continuar tentando para que possa amanhã ou depois alcançar. O que nós não podemos o filho chega em casa com um boletim todo pintado de vermelho. Tá aqui, meu filho, tá aqui no Xbox para você. Ou tá aqui no celular. Então, o que nós estamos dizendo para esse garoto? Que ele pode pintar e bordar, fazer tudo errado, que mesmo assim eu vou passar a mão na cabeça dele, né? Então, é uma questão interessante. Quando o correto meu filho, se você fizer o correto, se você fizer o certo, na medida das possibilidades do seu pai e da sua mãe, você vai ganhar aquilo que você quer. Eu vou, então, voltar para o Juarez para depois levantar uma outra questão. No caso, a doutrina espírita, então, ratificando isso, ela reconhece que os vícios são trazidos de outras encarnações, eles já se apresentam desde pequenos. Então, a educação começa de berço, muito cedo. Muito cedo. A criança já desde pequena mesmo, na idade de 2 anos, 1 ano, ela já começa, pouco a pouco, mostrando as suas tendências, seus pendores. Não é? Então, ali os pais que observam isso, conforme você falou, da criança que traz objetos para dentro de casa, que não são dele, e os pais têm que estar atentos a isso. Já é um mau hábito. Quer dizer, quem ensinou aquela criança a fazer isso? E assim são muitos outras tendências morais que trazemos desde a infância. E outra coisa também, já que nós advogamos e temos a certeza, não só advogamos, como temos a certeza da lei de reencarnação. Então, o espírito que aqui desencarnou com problemas de vício, de maus hábitos, seja na bebida, na droga, enfim. No roubo, na violência. Claro, ele levou isso para a existência com ele, na erraticidade. Então ele vai retornar, com certeza, com uma tendência fortíssima, novamente, a cometer esses mesmos maus hábitos aqui adquiridos. Mas se ele retorna, essas são as tendências. São as tendências. O pai e a mãe já se comprometeram em fazer a sua parte, então não pode, depois de encarnar, não quer saber, lava minhas mãos? Justamente. Uma questão que eu achei, um ponto que eu achei interessante, quando o Juarez deu a resposta ali da questão 796, os espíritos foram bastante claros, bastante expressos em falar em educação e dizer que uma sociedade atrasada é que precisa de lei mais dura. Então veja que nós temos aí no direito hoje, né, uma doutrina chamada da vedação ao retrocesso social. Reduzir maioridade penal é retroceder socialmente, do mesmo modo que os espíritos colocaram ali, de maneira bastante clara, que leis mais duras são para sociedades mais atrasadas moralmente. Ou seja, além de ser um retrocesso social, é uma confissão nossa de retrocesso moral. Então veja que é contra-evolutivo, né, Juarez? Não, e tem um outro aspecto que eu vou levantar agora, que tem a ver com a manipulação da mídia na vida de todos nós.
Eu sou jornalista, eu vivo disso, então eu acho que eu posso falar de cadeira. A televisão, principalmente, as revistas, elas quase que criam uma ditadura que se você não tem aquele aspecto, não veste aquela marca, se você não vai em determinado lugar, se você não é o que eles dizem que é bom, você então não é nada. E aí, aquela criança, aquele jovem que não tem a formação em casa, que não aprendeu a doutrina, que não aprendeu os valores morais, ele vai se tornar a isca perfeita para se tornar um fantoche, estou errada, na mão dos aproveitadores. É onde o jovem se sente muitas vezes excluído, não é? E sem condições monetárias, às vezes, de justamente adquirir esses bens que são colocados de uma maneira que, para o indivíduo fazer parte de um grupo, ele tem que se apresentar daquela maneira, com o relógio da moda, com o tênis, conforme aqui nós já citamos, ele muitas vezes não consegue, e sendo essas tendências que ele já trouxe, arrastam muitas vezes ele a buscar um caminho, entre aspas, mais fácil para adquirir essas coisas. Exatamente. E adentram o crime. Já é um ente que vai encarnar já com problemas aí de materialismo, problema de dificuldade de desapego. E aí vem a mídia, isso que você colocou, e praticamente torna imperioso que ele tenha o último modelo disso, o último modelo daquilo, torna o consumismo obrigatório. Onde é que um jovem desse aí, que eventualmente não vai ter uma estrutura familiar financeiramente forte para dar vazão a essas vontades todas, que já não vem dessa existência, né? E aí a gente precisa focar bastante dentro da questão da lei de reencarnação e a pessoa ter o enfrentamento desses problemas. Aquilo que o Jorge falou, se eu desencarnei com um vício, eu vou ter na próxima oportunidade reencarnatória esse enfrentamento. Então, se eu desencarno hoje com o problema do materialismo, do consumismo, e amanhã eu volto e amanhã o consumismo vai estar mais exacerbado ainda, né? E eu não tiver uma orientação familiar e nem tampouco uma estrutura familiar que dê vazão a isso, onde é que eu vou procurar isso? Nos facilitadores, que é o crime, e aí a gente pode dizer o tráfico, que é a mãe do crime, né? Uma vez que o tráfico financia roubos, o tráfico financia o tráfico de armas, o tráfico financia quadrilhas que explodem caixas eletrônicos, que entram. Então, veja que é uma situação bastante delicada e é uma questão bastante imbrincada, Juarez, com a doutrina espírita. E as respostas estão aqui. Só um detalhe, quando a gente fala em tráfico, todo mundo tem a mania de pensar na favela, na comunidade. Pelo contrário. Tem muito condomínio de luxo que tá assim, ó, tem muito garoto de classe média alta, de gente rica, mas com aquela ganância. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque a sociedade... Então, isso é um problema geral. Não vê cor, não vê classe, não vê absolutamente nada. É um problema moral. É um problema de falta de estrutura, falta de moral, de educação moral. Na verdade, essa questão do enfrentamento das questões anteriores, ela não escolhe classe social, né? As provas e expiações, né? As provações pelas quais ela não escolhe classe, ela não escolhe cor de pele, estatura, classe social, ela não escolhe profissão. Né? Nem morar na orla ou nem morar no mundo. Não quer dizer nada. Em todos os lugares. E a doutrina espírita, já em programas anteriores, sempre deixa uma receita para todas as famílias, sejam elas de que classe pertençam, que é o encontro da família no lar para estudar Jesus. O Evangelho no lar é O maravilhoso. Evangelho no lar. E esse Evangelho no lar é para todas as religiões. Não é? Com certeza. A maioria de nós somos cristãos e temos em casa a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo e podemos abrir lá, não é? No Novo Testamento, vamos encontrar sempre o aconselhamento de Jesus para nos fortificar a fé, junto, principalmente, os responsáveis, os pais, os educadores e os educandos. Então, juntos, nessa reunião que nós chamamos
o encontro do Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar, pode ser realizada por todas as classes, por todas as famílias. Porque todos nós estamos, conforme ele citou, em provação. Estamos num processo de evolução, de conquista de valores. Então, é importante a gente buscar, como cristãos, o auxílio da espiritualidade. Agora você está falando no auxílio da espiritualidade, me veio uma coisinha aqui na mente. A oração pelos que estão caídos. Porque hoje na sociedade, o que se vê é o seguinte, viu o garoto que errou, que fez besteira, com certeza. A tendência das pessoas é lincha, prende, mata. E na realidade não é isso que a doutrina ensina, não é? Em contraponto a isso, a gente pode pegar bem aquela oração de São Francisco de Assis, né? Eu acho que é lapidar aí, né? Onde houver treva, que leve a luz, onde houver desespero, que leve a esperança, e pedir a Deus, a espiritualidade superior, aos nossos companheiros de jornada já mais avançados do que nós, que estejamos imbuídos desse sentimento de mais perdoar, de mais tolerar, de mais amar, de buscar a verdadeira caridade, né, Juarez? E nós estamos aqui falando a respeito do lado da doutrina espírita, mas os jovens, essas crianças que adentram ao crime, ao vício de uma maneira geral, são filhos de pais que se dizem cristãos. Estão nos templos evangélicos, católicos, espíritas, enfim, de toda a classe social. Então é importante que nós temos um mecanismo que Jesus nos deixou, né, que é o seu evangelho, que ali são ensinamentos para buscarmos uma conduta moral, uma mudança da nossa maneira de ser, que as tendências negativas já trazemos. Então o trabalho de buscarmos o evangelho para termos esse parâmetro, para termos força, fé, para nos modificarmos. Essa que é a grande realidade. E muitas vezes esquecemos disso. Achamos sempre que o outro pode orar por nós, né? Vamos às vezes a um templo religioso, participamos ou praticamos daquele ritual, mas esquecemos de colocar a prática do Evangelho no nosso dia a dia. E principalmente dentro do lar, onde nós somos convocados a exercitar, em primeiro lugar, aquilo que Jesus, que são os seus ensinamentos, né, pautados na moral, no bem, no amor, na tolerância, no perdão. Então, eu acho que esse é o caminho para todos nós. Lá em casa nós temos nosso dia que nos reunimos para estudar Jesus. Não precisamos de intermediários para falar com Deus. Basta nós. Inclusive a palavra religião, não é? Do latim religare, significa ligar a criatura ao Criador. Então é importante que todos nós podemos fazer isso. É um meio de fortalecimento, de ajudar aos jovens, né? Aqueles que estão muitas vezes precisando, necessitando de um aconselhamento, com certeza vamos encontrar no Evangelho. Agora é preciso buscar e também ter força de espírito para colocar em prática. Infelizmente, o programa de hoje passou muito rápido, né? Passou demais. Hoje o assunto forte, né? Um assunto polêmico, passou muito rápido. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Alfredo, mais uma vez o Juarez. Eu agradeço a você por ter permitido a nossa entrada na sua casa e até o próximo programa Amor e Caridade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.